Vem cá, você já atendeu um paciente com pancreatite aguda na emergência? Fica comigo que eu vou compartilhar 3 condutas fundamentais no atendimento desses pacientes na emergência. A terceira é primordial e acaba se sobressaindo em relação às demais. Sou Daniel Lima, sou médico que atua na emergência e acompanha comigo aqui mais uma aula. Turma, eu já trago aqui inicialmente algumas sinapses de aprendizado. Vamos fazer algumas conexões aqui. A pancreatite aguda, ela é um agravo de emergência gastrointestinal que tem uma relevância e importância clínica considerável. Trata-se de uma inflamação do pâncreas e, essencialmente, nós temos 2 grandes tipos de pancreatite. Uma pancreatite edematosa, intersticial, também uma pancreatite necrosante. E quando temos a classificação de acordo com os critérios ali de Atlanta, nós podemos classificar a pancreatite em 3 tipos de gravidade. A pancreatite leve, que é a maioria dos casos, 80% dos casos é uma pancreatite leve, inclusive 80% das causas de pancreatite é a pancreatite biliar ou a relacionada com o uso abusivo do álcool, a pancreatite alcoólica. Na pancreatite leve, o paciente ele não vai ter manifestações, comprometimento sistêmico do ponto de vista de falência orgânica, também não vai ter complicação local ali do pâncreas. Essa é a pancreatite leve. Já a pancreatite moderada ou uma pancreatite moderadamente grave, o paciente ele pode até ter alguma falência orgânica, mas ela é transitória. Entenda, transitória é menos do que 48 horas. E ou um comprometimento local, uma complicação local. Agora, quando falamos de pancreatite grave, o máximo de atenção nós temos que ter para esse paciente. Observe aqui, ó, na pancreatite grave, nós temos um paciente que vai ter a presença de uma falência orgânica persistente e aqui a presença também de complicações associadas, complicações locais. Então veja, a importância de fazer essa categorização, ela é fundamental na emergência. Vamos seguindo aqui então para o objetivo da aula. Nós vamos aprender 3 importantes condutas no tratamento, na abordagem inicial do paciente com pancreatite aguda lá na emergência e a terceira que você não deve de fato esquecer. Bom, a primeira que eu trago aqui é em relação a um sintoma comum do paciente com pancreatite, que no caso vai ser a dor. O paciente com pancreatite, em geral, ele vai ter a dor abdominal, náuseas e vômitos. E é importante tratarmos a dor desse paciente. O alívio da dor é uma das ferramentas de conduta fundamentais aqui. Temos que dar esse alívio, esse controle da dor. Em relação ao controle da dor desse paciente com pancreatite aguda, o que eu tenho que ressaltar para ti é que devemos utilizar uma analgesia multimodal. Considerar analgésicos simples e também a possibilidade de opioide. E aqui eu destaco os opioides como uma estratégia segura de analgesia nesses pacientes. Então você pode começar com analgesia simples e evoluir com o uso de opioides. A abordagem multimodal desses pacientes, inclusive com a possibilidade de fazer uma peridural nesse paciente que tem uma dor refratária e que exige quantidade maior de opioide para você reduzir ali os riscos relacionados, depressor respiratório do opioide, pode ser até considerado, veja, o uso de uma peridural e fazer então o uso anestésico complementando ali a analgesia desses pacientes. E aqui entre os opioides, nós podemos inclusive utilizar a morfina. Alguns estudos têm mostrado que a hidromorfona ela acaba sendo preferível
desenvolveu em relação ao fentanil e à morfina em pacientes não intubados. Só que a hidromorfona, ela não é ali amplamente disponível no nosso meio, então ficamos aqui em considerações em uso do fentanil, da morfina, até mesmo do tramadol para utilizarmos. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco aqui. Procure fazer um adequado alívio e tratamento da dor desses pacientes, né, nessa fase aguda de atendimento. Então, a fase aguda, dentro da pancreatite aguda, né, é ali até 72 horas, e esses doentes nós vamos abordar lá na emergência. Vamos então para segundo ponto aqui de tratamento desse paciente, vai ser em relação ao suporte nutricional, a nutrição desse paciente. Então veja, é um paciente que você vai atender com dor abdominal, muitas das vezes ele tem ilho, distensão, aquela dor abdominal no andar superior do abdômen, irradiando para o dorso, né? Aquela dor tipo em barra na região epigástrica do doente, o doente com náuseas, o doente com vômito. Bom, o que é que nós vamos conduzir nesses casos? Se o paciente, todos os pacientes, nós inicialmente vamos conduzir com uma dieta zero. Zerar a dieta desse paciente. Vamos levar um repouso desse pâncreas aí. Se você pega um doente com uma pancreatite leve, então você vai zerar a dieta, você vai fazer a analgesia desse paciente, você vai fazer a abordagem de tratamento e precocemente você pode considerar voltar à dieta desse doente, começando com uma dieta líquida, uma dieta pastosa e de acordo com a tolerância do doente, você vai então progredindo essa dieta. Agora, um detalhe importante é que eu lembro bem que na faculdade, né, o que se tinha é que o início da dieta só poderia vir quando o doente tivesse ausência de dor. Hoje as evidências mostram que podemos sim reiniciar a dieta para esse doente quando ele já está em curva de melhora da dor, a dor melhorou, os sintomas melhoraram, você diminuiu náuseas, diminuiu vômitos, o paciente não está com ilho, né? Você vê que o paciente está melhorando ali, você pode até retornar com 24 horas a dieta e ir progredindo para esse paciente. Agora, quando você tem um doente com uma pancreatite moderadamente grave, um paciente que você não consegue reconhecer que uma perspectiva de retorno da alimentação oral entre 5 a 7 dias, bom, esse doente ele tem que ir para o suporte nutricional. E aqui é feita através de uma sondagem, uma sonda nasoentérica para você iniciar a alimentação enteral para esse doente. Inclusive, nesses doentes moderadamente graves e graves, é preferível uma dieta enteral do que uma dieta parenteral. O objetivo da dieta precoce, turma, é justamente você fazer um bom aporte, né, dos enterócitos, nutricional dos enterócitos e reduzir complicações como a translocação bacteriana. Então esse aqui é um aspecto aqui importante que temos que ter em relação à nutrição desses pacientes com pancreatite aguda. E antes de ir para a terceira conduta dos pacientes, eu quero destacar e te convidar a conhecer a plataforma Bora Salvar 24/7. Se você é médico que dá plantão, ou mesmo acadêmico de medicina que está aí procurando-se mais conhecimento, mais segurança na área de emergência e trauma, você precisa estar na plataforma Bora Salvar 24/7. São 5 recursos educacionais que nós exploramos para que você tenha segurança e consciência para atender os pacientes na emergência, seja na UPA, sala de emergência ou até mesmo no atendimento pré-hospitalar, como no SAMU 192. O link vai estar aqui no descritivo desta aula. Vamos então para a terceira, né, conduta, e essa conduta aqui ela é fundamental. Os estudos mostram que ele é o ponto crucial, é a pedra angular do tratamento inicial da pancreatite aguda, é a reposição volêmica. A reposição volêmica adequada consegue reduzir morbimortalidade desses pacientes, reduzindo a resposta inflamatória sistêmica, também reduzindo as possibilidades de complicações locais como a pancreatite necrosante. Então fique muito atento em relação a essa abordagem, que é crucial e você não pode deixar de fazer. Olha só, a resposta inflamatória sistêmica desse paciente vai levar à perda de líquido para o terceiro espaço. E a má perfusão exige uma
reposição volêmica adequada para esses pacientes. Então, estudos aqui que eu trago, embora sejam retrospectivos, mostrando redução de mortalidade em relação a essa abordagem. E de acordo com o UpToDate, agora de 2024, ele coloca lá uma proposta justamente fazer uma reposição volêmica, digamos, moderada, que é justamente a proposta que ele coloca, 1,5 ml por quilo-hora para o doente, e se o paciente tiver sinais de hipovolemia, 10 ml por quilo em bolos. Você vai fazer um bolos, dose de manutenção, e aí avalia esse doente a cada 6 horas. E essa avaliação, ela segue critérios objetivos por metas. E uma das metas, além de alguns exames laboratoriais como ureia, creatinina e hematócrito, é pelo débito urinário. E o débito urinário aqui, alvo de meta, é de 0,5 ml por quilo a 1 ml por quilo hora desse paciente, reavaliando ele a cada 6 horas, e você vai ajustando então a sua reposição volêmica para esses pacientes. E um detalhe muito importante que eu deixo de alerta para você ter muito cuidado, por isso que é importante você seguir metas e reavaliar o paciente. Se você for fazer uma reposição volêmica agressiva de cristalóide em qualquer momento, especialmente após 48 horas, isso está associado a maior risco de intubação orotraqueal desses doentes e também do aumento da pressão intraabdominal. Inclusive, alguns estudos têm colocado ali, faltam mais estudos para poder fortalecer isso, o ringelactato tendo ali uma leve preferência em relação ao soro fisiológico para esses pacientes com pancreatite aguda na emergência. Bom, eu destaquei aqui para vocês 3 condutas primordiais para que você possa fazer no teu plantão quando atender um paciente com pancreatite aguda. Se você gostou dessa aula, clica no joinha e já sabe, se inscreve no canal para você receber de antemão todo o conteúdo novo liberado aqui no nosso canal. Ó, o convite de sempre, já sabe, é o Bora Salvar, e vamos dar o nosso melhor nos plantões do pior momento da vida dos pacientes na emergência, tem que encontrar com o nosso melhor. Tchau, tchau, até a próxima aula.